Paz e graça aos irmãos. Nós cantamos Brilha Jesus, não foi? Então, que ele brilhe. Agora, cuidado com a bateria do seu carro. O Gol branco BCK 1030. As luzes estão acesas. Se você não correr, pode ser que no final de tudo, no final da manhã, a bateria tenha ido embora. Gol branco BCK 1030. Eu vou pedir até que avisem lá, depois, quando subirem agora, avisem as crianças, as professoras, as crianças, as professoras, pode ser que seja de alguém lá do departamento infantil. Não sei se já foi localizado. Evangelho de João, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19. Dos versículos de 23 a 27. Neste dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória, como todos os outros dias, nós estamos agradecidos a Deus por nossas mães. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 23 a 27. Se você puder ficar de pé, eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 19, 23 a 27. Nos diz a palavra de Deus: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar as professoras e professores do departamento infantil e também as nossas crianças à frente, para orarmos por elas e por nossas vidas. Nós aproveitamos para informar aqueles que porventura estejam online, que nós seguiremos com esse mesmo link, não vamos ter a interrupção da transmissão, porque após o culto nós teremos a participação das nossas crianças, numa homenagem às mães. Então, você que está online, desejando, poderá permanecer na transmissão. Vamos falar com Deus, vamos fechar os olhos, todo mundo de olhos fechados. Todo mundo de olhinho fechado, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por este dia, Pai. Te louvamos pela bênção de podermos estar reunidos como teu povo, para adorar e bendizer o teu nome. Pela bênção da tecnologia, Senhor, que ajuda a alcançar aqueles que não podem estar nesse momento conosco. Dá-nos o prazer de estarmos sempre presentes, Senhor, presencialmente, a saúde para isto, a motivação para isto, Senhor. Que tu trabalhes os nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, por nossas mães, pelo exemplo, pela garra, pelos valores, pelo legado,
E por isso nós pedimos, ó Deus, que Tu nos ajudes a cuidarmos delas, a valorizarmos elas, a bendizermos o Teu nome por suas vidas e sermos instrumentos nas Tuas mãos para abençoarmos as mamães. Te louvamos, ó Deus, por cada uma delas, pelos Teus propósitos eternos nas suas vidas e porque fomos alcançados por Tua graça. Há muitos e muitos que tiveram e têm as suas mães como instrumentos nas Tuas mãos para a conversão e discipulado da vida dos seus filhos. Assim como foi com Timóteo, com sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd, te louvamos, ó Deus, por esta bênção, da fé que vai passando, da avó para a mãe, chegando ao coração do neto e filho. Nós te oramos e pedimos a Tua bênção neste momento, quando vamos compartilhar a Tua palavra. Que sejamos desafiados pelo Teu Espírito a colocarmos em prática e vivermos aquilo que haveremos de aprender por Tua graça e misericórdia. Nos ajuda a partir do meu próprio coração, como filhos que somos, nos ajuda a cuidarmos das nossas mães. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, ao que tudo indica, o Dia das Mães partiu do coração de uma filha chamada Anna Jarvis, nos Estados Unidos, quando ela conseguiu a oficialização por determinação do presidente dos Estados Unidos em 1914, no segundo domingo de maio. Depois a data terminou sendo comemorada por pelo menos 40 países. Mas Anna Jarvis, ela ficou profundamente triste, diz a história, porque a data se tornou numa fonte de lucro para os comerciantes. Para vocês terem ideia, no nosso país, esta data, comercialmente falando, ela só perde para o Natal. Só perde para o Natal. E ela ficou tão triste que ela, em 1923, ela chegou a dizer para um repórter, ela disse: eu não criei o Dia das Mães para ter lucro, para que fosse um dia de se ter lucro. Ela chegou mesmo até a entrar na justiça com um processo para anular o Dia das Mães. Ela passou a vida lutando para que pessoas dessem importância às suas mães. Ela chegou a dizer, certa vez, diz a história, ela disse: o amor de uma mãe é diariamente novo. O amor de uma mãe é diariamente novo. Nós vivemos num país de mães, algumas delas mães solteiras, outras que foram mães ainda muito cedo, na adolescência. Mães que muitas vezes são esquecidas nos asilos, mães que são humilhadas, ultrajadas, mães que são ignoradas quanto aos seus conselhos. Ouça a sua mãe. Ouça a sua mãe, principalmente se ela tiver o temor de Deus no coração dela. Mas muitas vezes são ignoradas quanto aos conselhos. Muitas vezes mortas pelos próprios filhos, abandonadas quando de fato não são até mortas pelos próprios cônjuges. Mães com uma tripla jornada de trabalho. No texto que nós lemos, os versículos 23 e 24, naturalmente que vocês perceberam, e talvez fosse até um pouco estranho a gente ter falado sobre mães e de repente começar com um texto sobre crucificação. O que é que a crucificação tem a ver com mãe? Os soldados tomaram as vestes do Senhor Jesus Cristo e parte dessas vestes eles dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. O crucificado estava lá, o Senhor Jesus Cristo.
e as suas vestes sendo repartidas. Quando eles pegaram a túnica de Jesus, eles perceberam que ela era uma peça única. E aí duas opções, ou ia dividir em 4 e cada um com um pedaço, e aí houve a sugestão de que eles lançassem sortes, e então, sobre quem caísse a sorte, aquela pessoa então teria como presente, não é? Poderia então se apossar da túnica. Era uma costura de alto a baixo. E enquanto eles jogavam e tiravam na sorte a túnica do Senhor Jesus Cristo, como já estava predito no Antigo Testamento, como profecia e como a palavra de Deus fala, uma mãe e outras mulheres estavam ali, diante da cruz, e presenciando toda aquela cena de uma túnica sendo lançada à sorte. Uma mãe e outras mulheres estavam com os seus corações partidos. A Bíblia diz, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, que a história então atribui o nome de Salomé, Maria, esposa de Clopas. Possivelmente Clopas é entendido na história como o irmão de José e tio adotivo do Senhor Jesus Cristo. E diz mais, e Maria Madalena. O que é impressionante é que Jesus demonstrou sempre um cuidado muito grande com Maria, como mãe, que Deus usou para trazer o Senhor Jesus Cristo à terra. Não que Maria fosse melhor do que qualquer mulher, não que ela fosse sem pecado, não, porque não existe nenhum ser humano sem pecado. Ela mesma reconhece isso no seu canto, e nós lemos 2 versículos, mas o seu cântico, magnificado, ou seja, magnificar a Deus, adorar a Deus. O cântico relata que ela diz, a minha alma se alegrou em Deus, o meu Salvador. Só tem Salvador quem é pecador. E não precisaria ter nenhuma ação do Espírito Santo purificando nada na pessoa de Maria, a não ser o milagre do Espírito Santo de fazer nascer no seu ventre, ser gerado ali alguém que não foi fruto da união carnal e abençoada por Deus do sexo dentro do casamento entre homem e mulher. Mas o pecado era assim transmitido desta relação entre homem e mulher. Há um bom tempo atrás eu vi uma reportagem muito interessante que cientistas, eles diziam, nós descobrimos o momento em que a morte é passada para o ser humano. E então vinha toda uma reportagem falando desses cientistas, e aí eles comprovando cientificamente, dizendo que na hora que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, naquele momento a vida é gerada e a morte é passada também. Os cientistas colocando isso do ponto de vista científico, sem nenhuma preocupação teológica. Então, da união do homem e da mulher ali, a vida e a morte eram passadas. No Senhor Jesus Cristo, ali não. Não havia pecado desta relação entre homem e mulher. Mas a morte seria então passada ali, o que não foi, porque foi uma obra do Espírito Santo ali na vida de Maria. Jesus veio morrer não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. E então a palavra fala do cuidado que Jesus tinha para com a sua mãe ali, que Deus usou para gerá-lo. Aos 12 anos, quando ele foi ao templo e foi questionado sobre ele ter ficado no templo e não ter acompanhado a caravana com os seus pais, Jesus então explicou à sua mãe, me cumpria estar na casa de meu pai. E a Bíblia diz lá em Lucas 2, 41 a 51, que a sua mãe, mesmo sem compreender essa frase, Jesus, como é que você faz uma coisa dessa com a gente? A gente está lá na frente, a gente voltou caminho de 3 dias para lhe encontrar, procurando por você na cidade de Jerusalém, encontra você aqui no templo. Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Foi a explicação que Jesus deu aos seus pais, a José e a Maria. E Maria, como mãe, recebeu, e a Bíblia diz que ela, sua mãe, naturalmente, sem compreender totalmente isso, guardava todas estas coisas no coração, como mãe faz, não é? Mãe guarda, às vezes não fala na hora, depois chega, senta e vem cá. Vamos conversar sobre aquilo que você falou. Eu guardei, puxa, mãe, eu falei isso há 10 anos, mas eu guardei. A gente nunca conversou isso, mas mãe é assim. Mãe tem um coração enorme, e guarda, no momento que ela pode, ela chega, senta, e que ela acha que é mais conveniente, senta e conversa. Não sabemos se Maria conversou sobre isso com Jesus.
Na fase adulta, no início do seu ministério, mais ou menos aos 30 anos, no casamento em Caná da Galileia, uma questão da agenda de Jesus, e mostra a relação de Jesus com Maria. Maria chega para ele e diz: olha, o vinho acabou. E a frase de Jesus pode até ser mal interpretada, né? Imagina você chegar para a sua mãe e dizer: mulher, que tenho eu contigo? Falasse desse jeito, do jeito que eu falei aqui, eu sei que levaria uma chinelada ou um tapa. Mulher, que tenho eu contigo? Friamente colocada a frase, sim, poderia parecer um insulto, mas o que Jesus estava dizendo era: mãe, relaxa, acalma, eu cuido da minha agenda, fique tranquila, vai chegar a hora que eu vou agir. Então, eu sei que a senhora está preocupada com a festa, acabou o vinho, boa preocupação. Agora, calma lá, eu vou cuidar da minha agenda, eu tenho a minha agenda certinha. Ela volta para os servos e diz: olhe, façam tudo quanto ele mandar. Tudo que ele disser para vocês fazerem, façam. E Jesus foi dar a ordem mais estranha: peguem as talhas, onde eram colocados, às vezes, líquidos, sólidos, ali guardados, encham elas de água. Água, mas a mãe dele disse que era para fazer tudo que ele mandasse. É para encher de água, 500 litros de água transformados em vinho. Mas Jesus tratou disso com a sua mãe. Marcos 6:31 registra que Jesus e os discípulos, eles não tinham nem tempo para comer. Em um dado momento, depois de uma madrugada orando, para escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, depois de escolhê-los, foi para casa, mas a multidão não largava Jesus, queria os milagres, queria as questões materiais. Os escribas interrogando Jesus, apertando Jesus para ver se pegavam ele em alguma falha em relação à lei. Os parentes, a mãe e os filhos, os irmãos de Jesus, os filhos dela, os irmãos do Senhor Jesus Cristo, filhos da união de Maria com José, sem nenhum problema, sem nenhum pecado nisso, porque é bênção de Deus, esta sexualidade vivida no casamento. Eles correram para prender Jesus. Eles foram até onde Jesus estava para prendê-lo. A Bíblia deixa claro isso. Porque eles pensaram que Jesus estava louco. Não é possível. Esse homem não tem, esse filho, meu filho, não tem tempo para comer, não tem tempo para parar, para descansar. Ninguém deixa ele em paz. Ele está louco. A gente tem que prender ele. Tem que trazer ele de volta para casa, prender ele. Não tem jeito. De tanta gente, na casa onde Jesus estava, de tanta gente, eles ficaram do lado de fora. E Jesus ensina, então, que há uma família maior, que é composta daqueles que fazem a vontade de Deus. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E aí Jesus vai falar de uma família bem maior do que aquele núcleo familiar. Não desprezando o núcleo familiar, mas aproveitando para dar uma lição em todos que estavam ouvindo ensinar. Agora na cruz, lá estavam eles. O Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, contemplando em profunda dor. Na cruz, Jesus então recomenda a João o que é entendido, como fala aqui o texto, o discípulo amado. João não coloca o nome dele, e é o evangelho que ele, João, está escrevendo. É João quem reclina a sua cabeça na ceia, próximo ao peito de Jesus, próximo ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai recomendar a João o cuidado para com Maria. Discípulo amado, autor do Evangelho, só ele, João, cita este fato. Esta situação de Maria ali perante a cruz não é citada pelos outros evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas, nenhum deles cita. João cita. E João estava com Maria e as outras mulheres ali, com o Senhor Jesus Cristo crucificado, frente a frente. Só João cita esse diálogo e esta, então, conversa. Até na morte, o Senhor Jesus Cristo cuidou de sua mãe. Muito certamente, muitos acreditam, estudiosos, que José já tinha falecido. A estimativa de vida do homem naquela época era pequena. Os irmãos de Jesus Cristo, só depois eles vieram a entender
a obra e o ministério de Jesus. E eles não são mencionados nesse contexto da cruz, não. Possivelmente eles não estavam ali diante de Jesus na cruz. Os discípulos haviam temporariamente abandonado. Os discípulos haviam abandonado o Senhor Jesus diante da crucificação. Só João estava com Maria ali ao pé da cruz. Jesus nos deixa o grande exemplo de amor para com a sua mãe. Era o filho crucificado ali, sendo morto na cruz, preocupado e cuidando da sua mãe. Isso é muito belo e ao mesmo tempo muito profundo. Jesus honrou a Deus Pai, honrando e cuidando da sua mãe, cumprindo o 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe. Até nisso Jesus foi preciso e foi perfeito na cruz do Calvário. Ele cuidou da sua mãe. Algumas entrevistas em jornais, não é muito difícil nós entendermos, que demonstram que o maior presente que uma mãe gostaria de receber é o amor. É o cuidado dos seus filhos. É esse amor que é demonstrado em cuidado, é demonstrado em palavras de afeição, de respeito, de consideração, de lembrar os bons momentos, de saber que ela como mãe é tão imperfeita quanto nós somos como filhos, de valorizarmos o que Deus fez através da vida dela, nas nossas vidas. Eu nem sei se já estou de posse, talvez só não possa me lembrar, mas eu disse à minha mãe, mãe, eu queria aquele prato da minha infância. Aquele prato que a senhora tem uma história e eu tenho outra. A senhora disse que eu era muito pequenininho, que eu fiquei com tanta raiva na mesa, que eu peguei uma faca e eu cravei no prato, e o prato partiu no meio. Eu era pequenininho, com tanta raiva, eu estava com a faca, e aí eu cravei no prato, e o prato quebrou. Eu disse, eu preciso daquele prato. Eu quero esse prato. Eu tenho uma outra versão, eu acho que era uma mosca que estava querendo pousar na comida, e então eu quis matar a mosca. Essa é a versão de filho, que às vezes pode não querer admitir os seus erros. Eu disse, não, eu preciso desse prato, para mostrar esse pecado infantil, essa raiva que é capaz de pegar uma faca e quebrar um prato, e com certeza era um prato bonito. Mas o maior presente que uma mãe deseja dos seus filhos, não tenha dúvida, é a expressão de amor. E mães merecem e devem receber outros presentes, até materiais. Mas nada, não esqueça isso, nada terá tanto valor quanto o amor de um filho demonstrado por sua mãe. Por isso eu queria hoje, rapidamente, fazer algumas colocações sobre o amor pela mãe. Esse amor pela mãe precisa ser demonstrado. Repito, esse amor pela mãe, o amor pela mãe, precisa ser demonstrado, precisa ser manifesto. Não é só você chegar e dizer, não, mas eu já disse à minha mãe que eu a amo, ela sabe que eu a amo. Não, não. Ela precisa ouvir, ela precisa ver isso através de atos práticos. Um restaurante na Holanda, em Amsterdã, chamado Moeders, que é mãe em holandês, ele apareceu num programa Restaurantes Inesquecíveis. Este restaurante holandês, ele tinha na época da reportagem, 4.000 fotos de mães de clientes. Isso começou quando o dono do restaurante colocou na parede a foto da mãe dele. As pessoas chegavam e diziam, quem é essa mulher? Disse, é minha mãe, famosa. De fama não tinha nada em Holanda. Era famosa para ele. Toda a história que foi construída na vida dele. Essa aqui é a minha mãe. Ele disse, eu comecei homenageando minha mãe. Aí chegava um cliente e daria para colocar a foto também da minha mãe aqui na parede do restaurante. Tá certo. E foi colocando, de repente as paredes cheias de fotos. Cheias de fotos. 4.000 fotos. Os pratos, e é outra característica do restaurante interessante,
Os pratos são todos diferentes. Você senta na mesa, você vai lá, casal, um prato para outro, diferente os pratos. Não são combinando, não. 4 pessoas, todos eles diferentes. 10 pessoas na mesa, todos os pratos diferentes. E os clientes começaram a dizer, isso aqui é um prato que tem uma história para mim e tal. Você pode ficar com ele? E aí usar? Pode usar aí no restaurante, está aqui. E os clientes vão doando pratos. Quando não, como o dono testemunhou, ele dizia, às vezes eu chegava em brechós e achava tão bonito aqui, puxa, que prato bonito, comprava. Todos os pratos são diferentes. Não há nenhuma mãe que seja igual à outra. Todas elas são diferentes. Assim como os pratos têm história, as mães têm muitas histórias. Como cuidar de mães tão especiais? Presentes de Deus para as nossas vidas. Todo prato preparado pela mãe é sempre mais gostoso. Tem um tempero. Gente que passa a vida viajando e comendo fora e diz, como eu queria voltar para casa e comer aquela comida de panela de mãe, não é feita por mãe. Eu lembro que há pouco tempo atrás, talvez não tão pouco tempo, alguns anos, a mamãe chegou e disse, olha, gente, eu estou fazendo aquele bife à milanesa. Eu digo, meu amigo, é de arrebentar. Não tem um prato igual no mundo. Nem o cuscuz com leite do meu pai é tão gostoso, ele gosta demais de cuscuz, é o rei do cuscuz. Mas nem o cuscuz com leite de gado é tão gostoso quanto o bife à milanesa da mamãe. E ela fez uma porção para cada filho. Eu disse, não esqueça a mim, eu sou o primogênito, eu tenho direito na frente dos outros 6 irmãos. E lá veio aquela porção do bife à milanesa, com molho de tomate feito com, não é o molho industrializado, era do tomate, era com ervilha. Eu sei, eu posso falar agora porque ainda não é hora de almoço, você não vai salivar. Mas que delícia! O prato feito com mais do que sazon, com amor. Não é? Com muito amor ali. Você deve lembrar de refeições gostosas assim, de estar à mesa. E por isso, e por tantos outros motivos, nós precisamos cuidar das nossas mães. O amor pela mãe, ele deve ser manifesto pelo amparo. Nós precisamos amparar nossas mães. Jesus providenciou sustento material através de João, na ausência possivelmente de José, se já estivesse morto como marido de Maria, e talvez no esquecimento dos próprios irmãos de Jesus, ali, nesse sentido, irmãos biológicos de fruto da união de José e Maria, irmãos do Senhor Jesus Cristo naquela mesma família. Jesus estava providenciando na cruz. João, cuide dela. Você precisa cuidar dela. Olhando para o discípulo e então dizendo para aquele discípulo, eis aí tua mãe, cuide dela, ampare ela, zele por ela. Não era fácil uma mulher, possivelmente viúva e com vários filhos ali. Então, Jesus cuidou de sua mãe pelo amparo. João seria os braços estendidos de Jesus para ampará-la. Jesus também cuidou de sua mãe e valorizou sua mãe pela submissão. A Bíblia nos diz, lá naquele texto, no mesmo texto que Jesus foi ao templo aos 12 anos, a Bíblia diz, depois que Maria e José voltaram a Jerusalém, encontraram Jesus no templo, pensando que ele estava no meio da caravana, a Bíblia diz lá em Lucas 2:51, e era-lhes submisso. Quando sua mãe der um conselho, pondere esse conselho. Reflita sobre aquele conselho e seja obediente em tudo aquilo que a Bíblia e a palavra de Deus determina, em tudo que é manifesto de sabedoria, muitas vezes por nossas mães. Então seja também submisso. Nós demonstramos o nosso amor pela mãe, e esse amor precisa ser manifesto não só pelo amparo, mas também pela submissão, mas também pela consideração. A Bíblia nos fala, lá em João 2, como nós mencionamos, do casamento, quando Jesus estava com sua mãe, com os discípulos, no casamento em Caná da Galileia, Jesus não desconsiderou a palavra de Maria. Quando ele disse, falou com ela, mulher, que tenho eu contigo? Ele não estava desconsiderando e dizendo, mãe, eu não quero saber da senhora.
Eu não quero saber, eu sei muito bem que acabou o vinho, eu sei, eu sou onisciente, eu sei todas as coisas. Não. Ele estava apenas requerendo a compreensão em relação a ela quanto à sua agenda. Não era um desrespeito. E muitas vezes nós precisamos ter essa consideração, o cuidado no nosso falar, as nossas palavras, e demonstrarmos que sim, a preocupação dela era importante. Porque acabar o vinho numa festa de casamento dos judeus, que durava em torno de 7 dias, acabar o vinho era acabar a festa. Então, a preocupação dela, tendo sido convidada ela pela família para o casamento, era uma preocupação justa, importante, e Jesus não desconsidera isso. Então, é consideração que muitas vezes releva. Olha o respeito de Jesus. Jesus não desconsiderou a palavra de Maria, a preocupação dela. Não. Releva o fato dela não saber de que ele tem o domínio sobre a agenda e que ele vai resolver o problema. Então, muitas vezes, nós precisamos relevar as limitações das nossas mães, porque nós também somos limitados. Nós precisamos perdoar também as nossas mães, quando elas ignoram, ou seja, não brutalidade, mas elas não conhecem alguma coisa que nós, como filhos, conhecemos. Então, nós precisamos também relevar, e isso é demonstração de consideração para com as nossas mães. Então, o amor pela mãe, ele deve ser manifesto pelo amparo, pela submissão, pela consideração, também pela proteção. Quando Jesus na cruz a chama de mulher, como está aí no versículo 26, vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Essa era uma expressão muito comum para os orientais. Até mesmo chamar a mãe pelo nome de mulher. Eu sei que minha mãe, se eu dissesse, ô mulher, você não acha que... Eu acho que ela acharia muito estranho. Peraí, você está falando com quem? Sua mãe ou... É o quê? Que história é essa? Mulher? Mas para os orientais, não. Essa era uma expressão comum, normal dos orientais. E era uma expressão também de respeito. E alguns acham que quando Jesus a chamou de mulher, ele estaria protegendo a identidade dela como mãe de um crucificado. Era muito humilhante ter um filho crucificado. E ele olha para ela e diz: mulher, eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho. A dor do coração que rasgava o coração de Maria tinha agora a proteção e o cuidado daquele que estava crucificado, mas haveria de ressuscitar. Mas por último, o amor pela mãe deve ser manifesto não só pelo amparo, não só pela submissão, não só pela consideração, não só pela proteção, mas também pelo presentear. Pelo presentear. Maria haveria de compreender que o maior presente que o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, poderia dar a ela era a sua própria vida para a salvação dela, Maria, como de todos nós pecadores. Todos nós precisamos de um Salvador. E não há salvação fora de Jesus. Ela haveria de compreender isso. Se você voltar lá ao texto de Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, no Cântico de Maria, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46, a Bíblia diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo, nós cantamos que o nome, que Deus é santo, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente,
dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça, diz Tiago. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Maria adora ao Senhor, reconhece em Deus o seu Salvador, e o maior presente que Maria haveria de receber era a vida de Jesus sendo entregue na cruz para a salvação do seu próprio coração. E Maria foi tão abençoada por Deus que ela fez parte da igreja primitiva. Ela estava com os irmãos do Senhor Jesus Cristo. Se você adiantar um pouco aí de João 19 para Atos capítulo 1, nós vamos ver Maria reunida com a igreja. Maria não tem mais o trauma está sendo tratado por Deus no seu coração. Maria pode agora saber que o seu filho, que na verdade era o Filho de Deus, que já existia desde a eternidade, muito antes de Maria nascer, Jesus já existia desde a eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes, todos os apóstolos, com exceção de Judas, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres. E aí Lucas registra, com Maria. Ele faz questão de registrar, com Maria, mãe de Jesus. Ele poderia ter dito, olha, estavam todos os apóstolos e muitas mulheres. Pronto. Não. O Espírito Santo inspira Lucas a registrar. Você vai registrar que Maria estava nessa reunião de oração da igreja. Maria, e para não confundir, porque era um nome muito comum, Maria, mãe de Jesus. E os irmãos dele também estavam ali no meio, em oração, aguardando a promessa de Deus, do Pentecostes, da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Ali estava Maria em oração. Tendo sofrido tanto na cruz, estava agora seguindo a sua vida, a sua caminhada, como discípula do seu Filho, discípula do Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar agradecendo a Deus por cada mãe. O texto do boletim já fala também de 2 mães muito especiais. Dê valor à sua mãe. Alguém escreveu, aos 3 anos, a criança às vezes diz, sem nem entender o que é amor. A criança diz, mãe, eu te amo. O tempo vai passando e aos 11 anos, alguém escreveu que, de repente, essa criança, no final de infância, querendo ser dona do mundo, ela olha para a mãe e diz, mãe, não enche, não perturba. Aos 16 anos, há adolescentes que olham para as suas mães e dizem, minha mãe é tão chata, e falam dela para outros. Aos 18 anos, há deles que dizem, então, eu queria sair da casa da minha mãe. Eu quero sair da casa da minha mãe. Os anos vão se passando, e às vezes há alguns que por volta dos 30 anos olham e dizem, mãe, você tinha razão. Você tinha razão. Aos 40 anos, há deles que dizem, eu quero voltar para a casa da minha mãe. Eu quero voltar para a casa da minha mãe. Aos 50 anos, eu não quero perder a minha mãe. Aos 50 anos. Aos 70 anos, eu daria qualquer coisa
para ter a minha mãe aqui comigo. Eu daria qualquer coisa para ter a minha mãe aqui comigo. Seja grato a Deus pela vida de sua mãe. Se ela não foi tudo o que você esperava, seja você mãe que faça a diferença para as próximas gerações. Se ela não foi tudo que você esperava e ela está viva, abençoe a vida dela. Ore por ela. Faça o que você diz que ela não fez, seja você quem faça. A Bíblia nos desafia exatamente a isso. O exemplo de Jesus como mestre é isso. Ele fez o que nós não fizemos por ele, ele fez por nós, para nos deixar esse exemplo, que esse amor vai muito além. Às vezes a gente quer cobrar muito do outro, e a gente não pensa em que Deus também quer nos usar na vida. Ah, pastor, mas porque a minha mãe, se o senhor conhecesse minha mãe... Não, não preciso conhecer. Olhe para Jesus, veja o que Jesus fez, e vá você e faça o mesmo, façamos o mesmo. Seja você instrumento nas mãos de Deus, na vida de sua mãe. Se ela não está hoje mais aqui, seja você que faça isso para outras mães. Seja você bênção na vida de outras mães. Dependa do Senhor. Se você agiu e deixou alguma coisa não resolvida, coloque isso diante de Deus. E tenha paz no Senhor. Siga a vida, mas fazendo aquilo que Deus quer na vida de outras mães. Manifeste o amor por sua mãe, enquanto Deus nos permite tê-las. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus abençoe a cada mãe, que o Senhor nos abençoe.